Olá, investidores! Hoje eu vou falar do IRB. A empresa é o Instituto de Resseguros Brasil, atendendo a pedidos aí dos inscritos do meu canal. Antes de começar o vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, dá um like, clica ali no sininho para você receber quando tiver conteúdo novo. Então eu vou trazer aqui a minha análise, tá? Da resseguradora IRB, né? O IRB, na verdade, é o seguro do seguro, né? Então você faz, por exemplo, o seguro de carro, né, o IRB vai lá e faz o seguro das seguradoras de carro, por exemplo. Então, uma empresa que era small cap e agora ela já é do índice Ibovespa, valendo 33 bilhões de reais de valor de mercado. Né, uma liquidez aí, depois da oferta recente que ela fez um follow-on, né, e depois da entrada no Ibovespa, em maio desse ano, 255 milhões de reais negociados por dia. Tá? A ação tem um peso aí de 0,76% no Ibovespa. No ano de 2019, ela está acumulando um rendimento de 30%, em 12 meses 73% e desde o IPO, pasmem, né, 300% de rendimento. Então essa ação já esteve na minha carteira, as melhores ações lá da Levante. Então coloquei o IRB na carteira 13 de setembro de 2018. Dei a saída nesse papel 14 de fevereiro desse ano, com um ganho de quase 50%. Então, quais são os principais pontos aí da tese de investimento do IRB que não mudaram, né, desde que eu coloquei na carteira? Ela tem uma vantagem competitiva pela sua escala, né, a empresa pelo seu tamanho, né, o IRB é o líder, tem a maior participação de mercado, com 46% do mercado de resseguros. Também tem uma diversificação grande por tipo de seguros, né? Como eu falei, de casa, de carro, são vários tipos aí que eles fazem de seguros. E o setor de seguros, como um todo no Brasil, tem uma baixa penetração em relação ao PIB, cerca aí de 3,9%. Então, quais são aí os seguros, né, que eles vendem? Né? Patrimonial, riscos especiais, automóvel, transporte, riscos financeiros, seguro de pessoas, habitacional, rural também é bastante importante. Tá? Para ter uma ideia aqui do IRB, 65% é Brasil, mercado doméstico, 35% é no exterior. Então essa outra fonte aí de diversificação. O que aconteceu aí, novidades, né, notícias com essa ação nesse ano de 2019. Então agora em julho, tanto o Banco do Brasil quanto a União Federal, né, o Estado, venderam a sua participação nas ações do IRB. Então foi um dos maiores follow-ons, né, que a gente chama, oferta subsequente de ações, 7,4 bi. O Banco do Brasil saiu, né, e o Estado, a União Federal também. A SUSEP precisou mudar um regulamento, né, porque todas as seguradoras precisavam ter um controle definido, né, precisava ter um dono, um controlador. Eles foram lá, mudaram isso, e agora virou uma corporation, né? Itaú também é acionista, Bradesco. Também, outra novidade, a companhia elegeu um novo conselho de administração, né? Um conselho de administração mais profissional. E aí a febre do mercado, que muitas pessoas me perguntam, eles anunciaram um desdobramento. Mais uma vez, vou explicar aqui, pessoal. Você tem lá 100 ações do IRB a R$100, por exemplo. Você vai ter um desdobramento, você vai passar a ter 300 ações e o seu valor financeiro vai ser o mesmo, tá? Não é porque a ação agora vai cair para R$33 que ela vai estar barata e deve subir muito. Então, mais uma vez eu friso, não tem impacto nenhum no valor econômico da empresa. Claro que existe um ganho de liquidez, mas como eu já falei no início, o IRB tem volume médio negociado diário de 255 milhões, tá? Então o desdobramento não vai mexer, né, na liquidez de uma ação que já é alta, né, uma liquidez já muito alta. Então, por que o IRB não está na carteira, né, e eu não estou recomendando vocês comprarem a ação? Eu acho que a empresa mudou, né, ela está numa transição, ela era uma empresa de crescimento, né, então ela entregava lucros 50%, 60%, 70% maiores ano a ano, né, só para vocês terem uma ideia, o consenso de mercado, né, a média das projeções para o lucro do IRB era 1 bilhão para o ano de 2019 em setembro de 2017. Lembrando que a companhia abriu capital em julho de 2017. Depois de quase aí um ano e meio, em fevereiro desse ano, estava em 1,54. Agora está em 1,65, ou seja,
o grande combustível, na minha opinião, o grande motor da alta das ações justamente era esse lucro que aquecia muito mais. E aí o mercado, como o IRB entregava resultados superiores à projeção do mercado, as ações subiam. Então, acho que a companhia está numa transição. Então, não vai ser mais, né, uma empresa de crescimento. Eu acredito agora que é uma empresa mais de dividendos, tá? Então, o IRB distribuiu quase 900 milhões de reais referente ao exercício de 2008, tá? 2018. Então, a gente está falando aí de um retorno em dividendos, desde o IPO, de 9%. Então, a empresa distribui 75% do seu lucro em dividendos. Então, a expectativa para esse ano é que a IRB dê um retorno em dividendos de 5%. Então, acho que mudou um pouco a história, né? Antes era crescimento, a empresa continua líder, continua muito bem posicionada em termos de estratégia e de vantagem competitiva, mas agora acho que o lucro dela não cresce tanto. Bom, pessoal, vou falar então agora de múltiplos, né? De avaliação das ações do IRB, né? Se está caro ou está barato. Então são dois múltiplos que o mercado olha muito. A gente fala muito de preço-lucro, então preço-lucro do IRB está negociando 21,4 vezes o lucro projetado de 2019, esse mesmo lucro lá que eu falei que o mercado parou de revisar para cima, né? Quando você olha aquele gráfico do consenso, ele já não está mais crescendo tanto. E se a gente for olhar o preço sobre valor patrimonial da ação, né? O preço sobre o book value, como a gente chama, por volta aí de 8 vezes. Então eu vou usar aqui a mesma metodologia que eu uso para as construtoras, né, o modelo de Gordon, né, de crescimento de dividendos. Então, dado o preço atual da ação do IRB, que é de R$ 106, antes, né, do desdobramento, que ainda não foi aprovado, dá um ROI, né, um retorno sobre o patrimônio, um ROI, implícito de 39, que é mais ou menos o ROI que a empresa tem feito hoje. Tá? Eu considero aqui que um ROI sustentável de longo prazo para o IRB é de 40%, né? Como eu falei, não vai crescer mais tanto o lucro daqui para frente. Tá? Então, considerando esse ROI de 40%, o preço-alvo das ações do IRB é de R$ 108,50. É um potencial de valorização de apenas 3%. Então, uma empresa boa, né, segura, mais defensiva, que vai pagar dividendos, mas eu vejo pouco potencial de valorização no preço da ação. Então, é uma empresa que está numa transição, né? Ela era muito crescimento, agora é dividendo, mas não é um dividendo tão alto assim, a gente está falando aí de 5%. Acho que tem oportunidades aí, principalmente no setor elétrico, pagando um dividendo mais alto. Então era isso, pessoal. Se você gostou, então dá um like. Você pode mandar um comentário, né? Sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.